Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado estadual Professor Cleiton, do PSB. Deputado, bom dia, bem-vindo à Rádio Super, prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos da Rádio Super, o prazer é todo meu retornar a esse programa. Deputado, queria falar com o senhor a respeito das privatizações em Minas. Hoje, agora há pouco, nós trouxemos a notícia de que o governo está trocando o comando da Codemig e da Codengi para tentar acelerar a privatização da Codemig, sobretudo, né? A Codengi hoje é a controladora, digamos assim, da Codemig. E a gente tem também a informação de que há pouco tempo, algumas semanas, o senhor fez uma manifestação no plenário da Assembleia Legislativa, acusando uma certa desidratação do patrimônio público mineiro. E, inclusive, falou a respeito da CEMIG, defendendo que a CEMIG ela fosse alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essas privatizações e também sobre essa questão da CEMIG propriamente dita. Bom, Rodrigo, perdão, Adriana, bom dia também. Bom dia, deputado. Seu nome eu quero saudar todas as mulheres ouvintes da Rádio Super. Bom, Rodrigo, na verdade esse pedido de CPI, ele já foi feito no início de 2020, só que de lá para cá, outros tantos acontecimentos ocorreram que nós tivemos que renovar esse texto do pedido da CPI. A minha denúncia, ela parte de um primeiro acontecimento no final de 2019. Eu tenho nas minhas mãos um documento de um investidor que ofereceu à CEMIG a compra de um dos seus ativos, que era a compra de uma empresa chamada Renova Energia, que a gente sabe que era uma empresa que dava prejuízo à CEMIG, porém, você tem aí uma oferta de aproximadamente 700 milhões e 4 meses depois, essa mesma Renova Energia é vendida por R$1. De lá para cá, nós tivemos algumas fatias de empresas também ligadas à CEMIG que foram sendo negociadas sob uma série de suspeitas. Questionei, por exemplo, o valor da venda, não só o valor, mas o valor da venda das ações da CEMIG na Light e também o momento em que isso aconteceu. Desconfio que nós estamos diante do maior prejuízo corporativo dos últimos anos da nossa história. A compra da Light, ela foi ruim, a venda foi pior ainda. Agora, fomos surpreendidos aí também com a possibilidade da venda da participação da CEMIG na Taesa, que é uma empresa que gera lucros exorbitantes para a CEMIG. Eu usei exatamente esse mesmo termo, a questão da desidratação. Nós sabemos que nós estamos diante de um governo ideologicamente favorável às privatizações, isso não tem problema. Eu quero discutir as privatizações, apesar de ser contra, mas a gente precisa discutir, a gente precisa ir para o bom debate, é isso que faz a democracia e que faz o parlamento. Agora, o que nós não podemos permitir é que ocorra essa precarização de uma empresa que é a maior empresa desse estado, que faz parte, inclusive, do desenvolvimento histórico de Minas Gerais, e que essa empresa venha a ser sucateada para atender a determinados interesses, que são interesses corporativos, interesses empresariais, dentro de um setor que é um setor extremamente estratégico, que é o setor energético. Ao mesmo tempo, nós temos denunciado aqui, Rodrigo e Adriana, uma série de inexigibilidades que estão ocorrendo dentro da empresa, com contratações suspeitas, sem processo licitatório, além também do aparelhamento da CEMIG a partir da contratação de uma série de executivos vindos de São Paulo, ligados ao Partido Novo, que é o partido do governador.
Bem, deputado, uma reportagem do próprio jornal Tempo, né, divulgamos aqui na Super também, a respeito de uma manobra que estava levando ganhos dos presidentes da CEMIG e Copasa. Comandante da CEMIG, que foi indicado ao Conselho de Administração da Copasa, e vice-versa, os salários aumentariam aí tanto dos dois presidentes, né? O presidente da CEMIG receberia cerca de R$94 mil, o presidente da Copasa receberia cerca de R$77 mil. A CPI entraria nesse mérito também, nessa questão da indicação para conselhos. De que forma que o senhor vê, né, essa questão? Com certeza, Adriano. Eu tenho uma documentação robusta, 4,5 GB, mais de 1.500 páginas, com denúncias que vão desde a desidratação citada pelo Rodrigo, até essa questão mesmo da retirada de servidores de carreira, da contratação de executivos com salários exorbitantes, que com os penduricalhos, você citou aí 94 mil, mas com os penduricalhos podem chegar a quase R$150 mil de salário. Nós tivemos na campanha eleitoral, você, o Rodrigo, os nossos ouvintes se lembram muito bem, o governador criticando exatamente a empresa porque ela estaria sendo utilizada como cabide de empregos. Se a gente pegar hoje, comparar com o governo Pimentel, nós não temos o mesmo número de executivos, mas nós temos um número reduzido de executivos gastando muito mais do que se gastava no governo anterior. Inclusive, eu acho que até o próprio jornal O Tempo citou isso. Eu conversei com uma repórter do Tempo que tinha essas informações. Nós precisamos colocar tudo isso na CPI. Inclusive, nós temos um caso específico do presidente da CEMIG, que entra no dia 13 de janeiro como presidente, 13 de janeiro de 2020, e no dia 20 de janeiro ele contrata uma empresa de São Paulo, sem licitação, chamada ESEC, para fazer um processo seletivo para contratá-lo. Veja a que ponto nós chegamos. Vou repetir para o ouvinte entender. O presidente assume em 13 de janeiro de 2020. Em 20 de janeiro, ele contrata uma empresa de processo seletivo para fazer a sua contratação. Sem licitação nenhuma, uma empresa ligada historicamente nos últimos anos, chamada ESEC, ao Partido Novo. É ela que faz o processo das provas de seleção do Partido Novo, e foi essa mesma ESEC que fez o processo para a contratação aqui dos secretários, que estão, em boa parte, como conselheiros das nossas estatais, inclusive da CEMIG. Para as pessoas entenderem, para ser conselheiro da CEMIG, receber um salário de quase R$16 mil, você precisa ir uma vez por mês, numa reunião, seja de manhã ou à tarde, onde nós temos ali também um almoço, um jantar que é servido individualmente ao preço de quase R$360 o prato de uma empresa contratada sem licitação pela CEMIG. Então nós temos muita coisa para discutir na possibilidade da abertura de uma CPI que já foi pedida aqui nessa casa. Deputado, o seu colega Cristiano Silveira, do PT, apresentou ontem uma proposta de emenda à Constituição para impedir que o governo de Minas venda ações que empresas estatais possuem em outras empresas sem a aprovação da Assembleia. O assunto que o senhor estava falando até agora há pouco aqui. Atualmente, a Constituição Estadual prevê que o processo de privatização ou desestatização das empresas tem que ser aprovado pelos deputados. O senhor é a favor? O senhor concorda com essa premissa colocada pelo seu colega Cristiano Silveira? Inclusive, assinei, Rodrigo. Assinei ontem para que a emenda ela possa ir para a Comissão de Constituição e Justiça, depois possa se abrir uma comissão especial para discuti-la. É preciso 26 assinaturas. Eu, inclusive, em plenário, saudei o deputado Cristiano da Silveira por essa iniciativa. Aquilo que eu disse no começo, para se levar a um processo de privatização, é preciso discutir. O governo quer privatizar, que ele prove à Assembleia e ao povo do Estado de Minas Gerais que essas empresas elas são prejudiciais ao erário público, que essas empresas elas não podem ser regidas pelo Estado.
Agora, o que não pode ser feito, que a gente não concorda, e por isso que a emenda constitucional do deputado Cristiano da Silveira é muito justa, é que isso seja feito às escuras, por meia dúzia de executivos que não têm relação nenhuma com Minas Gerais, diga-se de passagem. Nós temos hoje uma CEMIG, que inclusive tentou levar a sua sede para São Paulo, pasmem, povo de Minas Gerais, havia uma tentativa claríssima de levar a sede da CEMIG para São Paulo, de onde é o presidente, de onde são os executivos que hoje estão trabalhando na CEMIG, enquanto os servidores de carreira dizem, inclusive, servidores que estão entre os melhores servidores do executivo no campo energético do país, foram simplesmente retirados da empresa num processo, alegando que o Ministério Público estava os investigando, são 15 executivos, e então nós estamos com uma CEMIG aparelhada por interesses do Estado de São Paulo, e nós estamos aqui defendendo os interesses do povo de Minas Gerais, por isso apoiei, assinei, e quero crer que essa PEC ela possa tramitar e caminhar aqui para a gente discuti-la. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui. Combinado, deputado? Conheço já, Rodrigo. Obrigado. Então vamos lá, deputado. CEMIG, pública ou privada? Pública, totalmente pública. Venda da Codemig. Um crime contra o maior patrimônio de Minas Gerais, juntamente com a CEMIG. Privatizações. Não é momento para isso. O mundo está num processo de reestatização. Estamos indo na contramão da história. CPI dos fura-filas. Necessária, mas já está na hora de acabar. Relação da Assembleia com o governo Zema. Cada dia mais estremecida. A volta às aulas presenciais em Minas, na opinião de um professor. Precoce, precisamos debater e discutir melhor, inclusive com estudos sanitários, epidemiológicos mais consistentes. Deputado estadual, professor Cleiton, do PSB, conversando conosco hoje no Café com Política. Deputado, mais uma vez gostaria de agradecer, viu, a participação do senhor, o microfone da Super aqui aberto e a gente aguarda o senhor em outras oportunidades. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço, sempre uma honra voltar a esse espaço. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Adriano. Abraço. Muito obrigado. Deputado professor Cleiton falando com a gente. Claro, também nós vamos procurar a CEMIG para que possa se manifestar a respeito das declarações que foram dadas pelo deputado professor Cleiton.